Acho que eu não te contei isso ainda. Conta aí, o que que tem teu avô que é? Então, recentemente acho que tá ficando mais na cara a intolerância religiosa, né? E isso me incomoda em alguns lugares. E aí, quando eu trago as reflexões, sendo um bandista, sendo espiritualista, os cristãos costumam vir com uma certa agressividade. E o que a maioria não sabe, que é interessante a gente talvez conversar, é que eu me criei como católica. Criei na igreja católica, fui líder de grupo de jovem durante muito tempo. Só que antes disso, quem me ensinou sobre espiritualidade, sobre entender quem é Deus e todas essas forças e energias foi meu avô materno. Ele se foi agora, devem fazer uns 9 anos que ele já não está neste plano, mas eu lembro ainda de eu muito pequenininha e o meu avô fazendo algumas provocações. A minha avó sempre muito religiosa, muito crente, e ele não ia à igreja. E quando nós falávamos de religião e tudo isso, eu tenho uma memória muito viva do meu avô dizendo assim: quer entender a Bíblia? Então lê você. Você precisa ler. Você precisa interpretar. Você precisa saber o que está lá. Você precisa pesquisar e entender por você e não permitir que outra pessoa te explique. E ele ia além, ele tinha essa provocação que eu tenho vem muito dele. Eu digo que eu sou muito parecida com meu avô, tem muita coisa dele em mim. E ele era provocativo, ele dizia assim: todo pastor mente. Ele traz a interpretação que melhor convém para ele ou para aquele local que ele está. Você precisa compreender. E o meu avô, ele nunca foi na escola, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. E a neurodivergência vem de onde, será? Ele aprendeu a ler e escrever sozinho e ele leu a Bíblia do início ao fim 3 vezes. Ele tinha começado a quarta vez. E eu lembro ali com 10 anos de idade eu comecei também a ler. Eu não cheguei ao final dela até a última página, não. Eu abandonei antes. Eu não segui o meu avô tão ao pé da letra assim. Mas eu lembro de ele sempre provocar com relação a isso. Leia você. E aí as pessoas que eu vejo hoje criticando muito são pessoas que somente recebem a interpretação de outros. Eles nunca se dispuseram a ler, compreender o que está lá, a entender o tempo histórico que aquilo aconteceu, o impacto disso na nossa vida de verdade. E o meu avô, sem ter um dia de aula numa escola, tem mais sabedoria que muita gente por aí que se acha dono da razão. Então, quando eu recebo algumas porradas aí de criticar alguns líderes religiosos, eu só lembro do meu avô dizendo assim: leia por você, entenda por você. E eu estudo muito sobre espiritualidade, sobre religiosidade, há muitos anos. Eu deixei a Igreja Católica talvez por essa influência, talvez não, por essa influência, por eu estar lendo e questionando, e eu recebia como resposta: é mistério e é porque é. É porque aí é mistério para mim não serve, porque ele me ensinou que isso não serve. Eu preciso ter a compreensão, sim, ter o racional, sim. Acabei indo para doutrina espírita e fiquei na espírita há mais de 10 anos. E foi nesse período que ele se foi. E 2 anos antes, eu lembro que ele chamou eu e minha mãe e ele disse assim: se eu cair na CTI, na UTI, eu preciso que vocês façam oração para que eu siga meu caminho. Bem, porque pedir para ficar, muitas vezes o espírito fica, mas fica num sofrimento próprio, gerando sofrimento para os outros sem necessidade. Então, de novo, a sabedoria dele era tão, tão, tão grande que não cabe num livro, não cabe em uma religião. E assim a gente fez quando aconteceu. A sabedoria da minha mãe nesse momento também, de conseguir seguir um pedido dele, apesar de toda a dor, também foi gigantesca. E
Eu fiquei na espírita durante muitos anos justamente por ter essa explicação. Eu conseguir aprofundar conhecimentos e ter o porquê das coisas em uma lógica racional, possível de raciocinar. Hoje eu estou na Umbanda por afinidade, mas isso não exime e não reduz a lógica, desde que você estude. Nada é porque ou é mistério, ou só fundamento por fundamento. Tem um porquê. E o que me incomoda nas agressividades e na intolerância é que as pessoas não entendem o porquê das coisas, elas só seguem como manada. E o que eu quero levar do meu avô, assim, até o último dia que eu respirar é: leia por você, pense por você, entenda por você.